Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Buenas tardes de saludos de Iberia para los cordiales hermanos de América Latina, sino de las culturas hispanohablantes ou ameríndias hablantes. Muito obrigado. Portanto, esta saudação na língua castelhana é bastante importante. Eu dou desde já os parabéns a toda a equipa magnífica da ESE do Porto, que promoveu em boa hora, portanto, este seminário quase global sobre um tema muito importante, que é, no fundo, o património, a cultura e a história. Eu tive a ocasião, assim como a nossa equipa, de durante a tarde assistir às excelentes intervenções, ideias absolutamente extraordinárias e que, efetivamente, hoje em dia é fundamental, além das ideias, conseguir dotar com os canais de comunicação certos até ao chamado visitante / consumidor, que possa ir até aos territórios, desfrutar de experiências únicas, mas sobretudo de conhecer a genuidade que esses territórios podem oferecer, seja através do monumento, ou do museu, ou até do operador local, ou do artesão local. Por outro lado, temos os investigadores, que é o vosso caso, portanto, nas várias áreas, quer seja da história, da sociologia, da arqueologia, que de certa forma procuram não só dar a conhecer esse património do passado, como a preservar, quer seja o material como o imaterial, mas sobretudo dar a conhecer, portanto, desde o cidadão mais leigo até mesmo àquele que trabalha diretamente na atividade turística. Quantos de nós é que já nos deslocámos a vários locais e tivemos simpáticos guias turísticos que, efetivamente, para além de dizer aquilo que algum de nós poderia ter acesso com um simples clique na internet, pouco ou mais tinham a acrescentar àquilo que estava a ser visto. E, portanto, toda esta informação, toda esta transmissão de informação, na nossa opinião, tem que resultar numa situação muito concreta, que é fazer da história e da cultura um instrumento de desenvolvimento dos territórios. E é aqui que nós, desde 2017, andamos a trabalhar, de certa forma, no canal que possibilite chegar a esse produto e serviço, mantendo um consumidor, as instituições e os produtores dos territórios conectados. Eu iria então pedir aqui a partilha da tela, se fosse possível, muito obrigado, e vou-vos apresentar um pouco o projeto On History. Portanto, o projeto On History começa em 2017, portanto, muito antes desta pandemia covidiana, e, curiosamente, começa a ser desenvolvido por nós, que é uma entidade que já tem um conjunto de experiências na área de recriação e animação histórica. E a pergunta que nós fazíamos era: um evento histórico dura 2 ou 3 dias, há um grande investimento, mas depois o que é que acontece num território nos outros 362 ou 363 dias por ano? E então, a partir daí, nós começámos, de certa forma, a tentar ver quais eram as tecnologias que existiam no mercado para que pudessem resolver os problemas que, efetivamente, a sociedade enfrentava. Então, por isso, vamos então aqui apresentar, portanto, o On History. Cultura, educação, turismo e desenvolvimento. Vamos começar, em primeiro lugar, pelos problemas e desafios. Então, os problemas e desafios, basicamente, encontramos entidades que necessitavam, museus que desejavam, investigadores que gostariam, empresas que precisam e consumidores que querem. Portanto, foi um pouco este universo que nós encontramos, em que as necessidades que as entidades têm é atrair visitantes aos seus territórios, apoiar a economia local, promover os seus produtos e operadores do território, através das várias ações. Mas descobrimos que os meios tradicionais são insuficientes. Por outro lado, os museus desejam dinamizar os seus conteúdos, dar a conhecer mais além do que se vê, reconstruir o passado, mas sem tocar no presente. Porém, a tecnologia é dispendiosa. Por outro lado, os investigadores, e vós, que me escutais, gostariam de divulgar melhor os seus trabalhos, contribuir para o progresso da sociedade, enfim, aumentar o conhecimento geral da população. Sem dúvida,
mas os canais de informação muitas vezes não são acessíveis para chegar ao público que nós queremos. Por outro lado, também encontramos por parte das empresas que precisam diferenciar-se da concorrência com produtos que tenham um conteúdo identitário, que liguem o tradicional ao local, à história, ao seu serviço e produto, sem dúvida. Mas a publicidade é cara e é dispersa, difusa. E por último, temos o consumidor, o visitante, que quer visitar locais históricos interessantes, quer produtos e serviços com alma, isto é muito importante, mas um acesso ao mesmo tempo fácil e seguro. E por outro lado também conteúdos únicos e genuínos que lhes marquem, portanto, uma determinada experiência, uma vivência num determinado território, mas num formato original e inovador. Portanto, perante estes problemas e desafios de 5 setores totalmente distintos, mas que no fundo estão todos conectados entre si, as entidades, os núcleos museológicos, as universidades e escolas, o mundo empresarial e, no fundo, o consumidor, contribuinte, eleitor e visitante, trabalhador, empresário, investigador, enfim, no fundo, todos nós. Portanto, havia este conjunto de problemas e desafios. Perante isto, a nossa equipa desenvolveu um conceito que é a história no seu bolso. Muito simples. É uma aplicação móvel de acesso fácil e inovador a conteúdos históricos e culturais com experiências de realidade aumentada, únicas e imersíveis, disponíveis todo o ano. Então, e como é que pode funcionar e o porquê que poderá ser uma solução interessante para os problemas e desafios que nós vimos? Vamos então analisar melhor o contexto, não só da cultura, como do património e do turismo perante a atual situação Covid e, sobretudo, o pós-Covid. Em primeiro lugar, o digital, e a partir da altura em que entramos no digital, tem que ser trabalhado como um projeto integrado. Isto porquê? Bom, em primeiro lugar, vivemos no século digital, ou seja, será sempre o canal entre o local e o visitante e o consumidor, porque este usa aplicações móveis e ferramentas de internet. Independentemente do nosso produto, seja uma equipa de futebol, um grupo de investigadores universitários, uma pessoa que organiza passeios de bicicleta, uma pessoa que vende artesanato ou que vende mel, independentemente do produto final ser físico ou ser um serviço, o canal será sempre inevitavelmente digital. Portanto, vivemos no século digital. Por sua vez, a personalização da experiência individual tornou-se requisito fundamental para se decidir o território que se vai visitar ou que se vai voltar. Por exemplo, quando há pouco nós vimos as rotas históricas nos Andes através do Império Inca, uma das situações que se notava era que a grande parte das fotografias com os turistas eram em experimentação, ou participar em danças, ou ver cerimónias, ou seja, há uma necessidade da chamada personalização da experiência individual do visitante até ao território. Por sua vez, a política identitária, ou seja, quem conseguir valorizar melhor a sua identidade, o território que, a entidade que, a empresa que, o instituto universitário que, o museu que conseguir identificar e valorizar melhor a sua identidade vai conseguir atrair mais visitantes e consumidores que interliguem os seus valores pessoais aos identitários dos locais. Portanto, eu estive no território X, que tem uma determinada história, que as pessoas têm uns determinados costumes, eu participei nesses costumes. Portanto, esta política identitária é curioso que vai ser fundamental para a decisão do visitante e do turista a planear uma visita a um determinado território ou a comprar um determinado serviço ou produto. E por último, outra situação muito importante é a diversidade. Nenhum território pode ser especialista numa área ou produto. Ou seja, o tempo em que um determinado território oferecia a praia, ou só oferecia o golfe, ou só oferecia as águas termais, ou só oferecia as grutas, ou só oferecia as danças de folclore, esse tempo acabou. Porque basta haver um pequeno desequilíbrio sistémico, como nós tivemos e que não foi pequeno, do Covid, para que todo esse esquema que vive apenas do chamado monoproduto, por exemplo, o exemplo das monoculturas que os impérios coloniais fizeram em África, sobretudo, e na América Latina, é um exemplo específico que também se aplica à secção territorial dos serviços, em que o turismo e a cultura não são alheios. Ou seja, é fundamental haver diversidade. Perante isto, onde é que o ONISTRI pretende, no fundo, responder? O ONISTRI, no fundo, pretende responder nos seguintes pontos.
primeiro lugar, é uma plataforma com experiências de realidade aumentada sobre a história dos locais e está acessível 365 dias por ano. Portanto, o visitante pode, em total segurança, com facilidade, inovação e, ao mesmo tempo, ter a noção de identidade do território e aprender algo, deslocar-se livremente e em qualquer altura do ano, porque a sazonalidade também alterou, ou seja, a tendência é acabar as grandes épocas altas e é haver uma distribuição sazonal para aqueles territórios conseguirem melhorar e enquadrarem melhor a sua oferta turística. Por outro lado, é a divulgação, ou seja, como já iremos ver no exemplo, de todo o processo, desde o primeiro contacto ao produto final, consumidor e visitante, ou seja, a pessoa, através das experiências virtuais, pode chegar ao produto físico, pode chegar até ao serviço físico. Por outro lado, é uma coisa muito interessante que é chamada conexão transterritorial interprodução, ou seja, o que acontece é que até hoje a oferta que existe para complementar e para resolver os problemas e desafios que nós vimos são apenas ofertas que ficam fechadas a um determinado espaço. Por exemplo, quantos museus é que vocês já não visitaram que cada um tem uma aplicação? Aplicações caras, com experiências demoradas e que só serve para aquele espaço. A pessoa vai-se embora, retira a aplicação. A grande vantagem é que o Onistry pretende ser um passe-partout, em que através de várias camadas históricas, como já iremos ver, irá fazer uma conectividade não só de territórios nacionais, como mesmo de territórios à escala global. E aqui é aquela grande diferenciação, uma aplicação para muitas experiências e para vários territórios, mas conectados entre si, em que todos podem beneficiar dessa informação unitária. Vamos então ver que tipos de experiências é que efetivamente o canal digital pode revolucionar e ajudar a resolver os problemas e desafios das várias áreas que nós vimos. Para tal, sem limites de tempo e de imaginação, temos, por exemplo, experiências em que podem aparecer personagens do passado. Poderá o passado ser reerguido à nossa frente, desde as ruínas de uma vila romana até um castelo ou uma fortaleza ou umas grutas, por exemplo, imaginemos. Teremos também filmes de 360 graus em que as pessoas imersivamente podem também ver em casa, portanto, esses filmes que podem ser de espaços, como podem ser também dos espaços e da animação. Curioso será, nós em casa ou no local, podermos ver como é que se vivia no Castelo X com um grupo de recreadores a fazer todo um conjunto de atividades bastante interessantes. Por sua vez, também a divulgação dos vários produtos através de imagens e vídeos. E outra situação muito interessante é a possibilidade de se construírem puzzles de objetos históricos, seja, por exemplo, a nau onde Fernando Magalhães e Alcântara deram a volta ao mundo, ou seja, por exemplo, um castelo ou uma determinada casa tradicional, em que o visitante, à medida que vai encaixando as peçazinhas, vai podendo saber as informações. A grande vantagem da realidade aumentada é que não funciona por QR codes, não necessita de nenhum QR code, nem necessita de bitcoins. Ou seja, basta uma imagem ou um objeto no local para que a experiência possa vir até nós. E, por exemplo, vir até os cacos, que hoje estão fragmentados e podem ser facilmente reconstruídos à nossa vista com a história do nosso bolso. Portanto, muito mais prático que os atuais touchscreens caríssimos, que se avariam com grande facilidade, que cada vez que têm que ser atualizados tem que vir um técnico muito longe, custa dinheiro, etc. E com o Covid, então, vão desaparecer inevitavelmente. Cada um traz o seu instrumento no seu bolso, tem o Onistry, descarrega as experiências relativas àquele local e pode perfeitamente usufruir, cá está, sem limites de tempo e de imaginação e com toda a segurança. Após termos visto o digital como projeto integrado, que na nossa opinião é obrigatório as entidades, sejam elas entidades universitárias, sejam entidades municipais, regionais, empresariais, o digital tem que ser visto como um projeto integral e é quase obrigatório para qualquer estratégia que se tenha sobre um território ou sobre um determinado produto, serviço ou estudo. Então, agora vamos dar um exemplo da tal transterritorialidade e como é que o Onistry pode chegar de uma forma muito curiosa e pode interligar os territórios. Então vamos começar, por exemplo, aqui pelo território do Império, por exemplo, Almorávid e Almohad, finais do século XI até inícios do século XIII, que praticamente foi desde o norte do Senegal
até meados da Península Ibérica, portanto, na chamada Rota do Era uma vez o Al-Andalus. Portanto, neste caso, temos vários países e temos vários locais que podem ser visitados e interligados. Mas se formos um pouco para uma escala um bocadinho maior, temos, por exemplo, a antiga Rota da Seda, ou seja, que envolve praticamente desde o Mar da China até ao Mediterrâneo, e os visitantes, à medida que vão percorrendo os vários locais, através das experiências, podem realmente ter outra imersão e outro conhecimento. Mas vamos ainda mais longe, porque estamos nos 500 anos da grande viagem de Magalhães-Elcano em torno do mundo, e então aí sim temos já aquilo que se chama, portanto, a globalidade, a primeira viagem global, o primeiro homem global que foi Magalhães e Elcano. Então vamos dar um exemplo, como é que através aqui desta rota de Magalhães nós podemos pegar na história, podemos pegar na cultura e transformá-lo num instrumento de conhecimento, num instrumento turístico, num instrumento educacional e, sobretudo, num instrumento produtivo. Então, quando temos a primeira viagem à volta do mundo, a viagem de Fernando Magalhães e Elcano, apesar de ter sido patrocinada pela Espanha e com a tecnologia portuguesa, não foi mais que o esforço de toda a civilização humana até então, porque foi todo o conhecimento concentrado de uma tripulação perfeitamente multinacional, que até inclusivamente já tinha um jovem nascido no Brasil, pessoas de Marrocos, de Génova, da Albânia, até um malaio, havia de Inglaterra, da Gasconha, da Flandres, de Portugal, do País Basco, ou seja, praticamente todo o mundo estava representado naqueles 265 homens que embarcaram nas 5 embarcações e todo um conjunto de tecnologia, no fundo, desde o papel que veio da China e a pólvora, a bússola, a vela latina trazida pelos árabes, o famoso biscoito romano, ou seja, todo um conjunto de situações tecnológicas que mudam toda a visão que nós tínhamos do mundo antes da viagem, que era uma visão num planeta Terra e povos totalmente diferente dos dias de hoje, com as cartas que não reconheciam nem o continente americano, nem ainda a dobragem do Cabo Boa Esperança, que falavam de seres perfeitamente imaginários, de uma terra plana, que o sol girava à volta da terra e de monstros marinhos horrorosos. Bom, mas isso não foi bem assim. Houve a viagem. E a viagem, que é absolutamente extraordinária, temos então a vida a bordo da nau, que, de certa forma, pode ser recriada, e que neste momento estamos a trabalhar neste projeto de recriar, portanto, toda a vida a bordo da nau, com as várias tarefas, e tarefas essas que, de certa forma, vão ser transpostas para a realidade aumentada e que já podem ser vistas no Museu da Marinha, portanto, em Lisboa, e que eu vos deixo aqui, portanto, uma pequena amostra da aplicação que neste momento já está nas lojas, já pode ser descarregada, está ainda em fase de testes, mas que vocês poderão, portanto, vê-la e, sobretudo, ter a noção de como é que se navegava na altura, e aqui é um exemplo, portanto, do Magalhães a apresentar o quadrante. E o quadrante era um instrumento, e temos então o famoso astrolábio náutico. Os árabes inventam o astrolábio, mas quem inventa o astrolábio náutico são os portugueses no século XV. E, portanto, temos um exemplo muito simples de como é que nós, navegando, e de como é que podemos levar não só a história, a cultura, a educação, uma chave de conhecimento perfeitamente acessível a qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer cultura, portanto, naturalmente mudando a língua, mas sobretudo impactando nos territórios. Naturalmente que todo este trabalho não surge por acaso, ou seja, temos uma grande experiência, uma grande sensibilidade através de atividades em cinema e televisão, museus e conferências, temáticas abrangidas desde a pré-história até ao século XX, e centenas de eventos históricos desde há 2 décadas em países e territórios. Ou seja, a nossa entidade é uma entidade que trabalha sobretudo na produção de conteúdos históricos de grande qualidade, portanto abrangendo as várias idades da civilização humana e sobretudo em trabalho intrínseco com os centros de investigação, institutos universitários, investigadores e também com as comunidades locais que vêm, portanto,
neste tipo de projetos a tal integração e o tal desenvolvimento sustentável e de uma aliança perfeita entre a investigação, entre a cultura, a educação e o desenvolvimento através do turismo cultural. A nossa equipa e parceiros, nós neste momento, portanto, é a minha pessoa, que sou o coordenador do projeto, é o Carlos Páscoa, que é a pessoa responsável pelo design e produção gráfica, o Fernando Lopes e a Solange Lourenço. Portanto, isto é a nossa equipa direta do Onistri, que é pela entidade Cultura, mas que temos os nossos parceiros tecnológicos da Next Reality. Também estamos a colaborar com a Associação Internacional de Realidade Aumentada e de Realidade Virtual. Por sua vez, também temos a colaboração da Capolib, que é a Cooperativa Agrícola de Boticas, onde está assediada a Cultura. Portanto, isto é muito importante. É uma empresa que está assediada no Alto Tâmega, portanto, em terras do Barroso, e porque realmente acreditamos que, mais do que falar da importância do interior, é estar no interior e é dinamizar o interior para levar pessoas, para levar recursos para desenvolver de novo o interior. E, portanto, esta é a nossa, como se diz, apoiado também pelo Norte 2020, dentro do programa SI 2E, e, portanto, é a nossa contribuição, a nossa humilde contribuição para que juntos possamos ter cultura, educação, turismo e desenvolvimento. Eu, para já, é a nossa pequena introdução. Se quiserem, então eu estaria disponível, portanto, para eventuais questões, dúvidas, sugestões, correções, estejam à vontade. O fundamental, como se diz, somos todos eternos alunos, nada é perfeito, estamos sempre a melhorar e queremos crescer juntos e, sobretudo, queremos ajudar a ser a solução do vosso problema e do vosso desafio. Sejam os investigadores universitários que querem divulgar os seus trabalhos, seja o operador turístico que quer dinamizar o seu serviço, seja o município ou a entidade governamental, quer em Portugal como em qualquer local do mundo, que quer efetivamente dar uma mais-valia para o território, e por isso estamos perfeitamente à vontade para poderem avançar. Já agora, uma situação também muito curiosa, portanto, tem a ver com a chamada internacionalização e o chamado potencial que, nesse aspecto, Portugal tem tido e a necessidade de Portugal não só exportar, mas ajudar, podemos assim dizer, as várias culturas da humanidade. Quando eu normalmente viajo para o estrangeiro, já estive em cerca de 2 dezenas de países e falo algumas línguas, ainda estou a aprender outras, mas estou sempre a aprender. E quando as pessoas perguntam a minha nacionalidade, eu digo, olha, na pátria onde eu nasci, houve um poeta que disse assim, a minha pátria é a língua portuguesa. Eu, como neste momento falo cerca de 5 línguas, apesar de mal, eu já não sei bem qual é a minha pátria, mas considero que o fundamental é exportar-se um pouco esta visão portuguesa da cooperação internacional. E era muito importante, por exemplo, há pouco quando vi a professora da Argentina a falar sobre o projeto andino da Rota dos Incas, é muito interessante fomentar a cooperação internacional de um subcontinente, que é o caso da América Latina, que infelizmente ainda é um continente que tem muitas resistências, chamemos assim, de cooperação internacional. Ou seja, ainda é um continente em que os países ainda estão muito fechados sobre eles, ainda tem uma tradição, podemos assim dizer, muito bairrista, e nós acreditamos que realmente são através de projetos daqueles. E porquê? Porque efetivamente os Andes não têm, entre aspas, a natureza não conhece fronteiras, quem estabelece as fronteiras humanas é o homem, mas por mais voltas que se dê, as nossas fronteiras humanas são os rios, são os montes e os vales, e de certa forma a União Europeia, de uma forma positiva ou negativa, consegue-nos dar o mesmo espaço que o homem teve durante milhares de anos, em que praticamente não há 2 anos podia ir do Cabo da Roca até aos Urais a pé. Naturalmente, se não fosse comido por um urso, ou atacado por um urso, ou comido mal até de lobos. Mas, de certa forma, podia percorrer todo esse espaço. E, de certa forma, é esse o espaço do turismo do futuro. Mas do futuro não é dentro de 10 anos, é agora. E as entidades têm que ter essa noção, têm que ter a noção que aqui não há bem uma cooperação internacional. Eu diria que tem que haver uma cooperação transterritorial. Ou seja, quando nós falamos de Portugal, eu acho que neste momento nenhum operador, nem nenhum produtor turístico ou cultural pode só falar de Portugal como o seu objetivo
podemos assim dizer, final de área de intervenção, a não ser que seja uma situação mesmo muito pontual, muito localizada numa determinada localidade, por exemplo, um restaurante, isso é diferente. Agora, todo e qualquer, quer seja o investigador ou o operador, vai ter que sempre dar uma situação transterritorial, que neste caso, por exemplo, no norte de Portugal, vai abranger a Galiza, ou vai abranger, por exemplo, a zona de Zamora. Por exemplo, nós na nossa rota romana, um dos pontos que nós temos é, por exemplo, é Brácar Augusto, em que se pode ver o legionário no centro de Brácar Augusto, portanto no Largo de São Paulo, e por sua vez também se pode ver o legionário a explicar em Montalegre, numa ponte romana. Cá está a via 17ª que ligava Brácar Augusta à Astorga, que é a atual Zamora. E, portanto, nós aqui temos logo uma transterritorialidade. Se nos estendermos mais, podemos ir praticamente até ao Eufrates, a Dura Europos, ou até à Arménia Superior, ou até à zona da Cirenaica, Leptis Marga, atual Líbia, ou até, por exemplo, Volubilis, que é o atual Alili, antiga província, portanto, da Mauritânia Tinginensis, ou seja, portanto, e temos todo este espectro de história e de cultura que nos permite levar a imaginar e, sobretudo, a viajar e a ir aos territórios e a consumir os territórios. Eu já agora também deixava aqui uma nota muito interessante, que é a necessidade de todo e qualquer instrumento levar as pessoas efetivamente aos territórios, ou seja, porque muitas vezes os decisores, não só os decisores públicos, mas os decisores empresariais e os decisores, por exemplo, académicos, ficam com aquela, bem, as redes sociais, sim senhora, mas eu costumo dizer, bom, mas o que é importante? É nós termos 10 mil likes numa rede social, ou é que pelo menos 1000 ou 2000 pessoas dessas venham consumir ao território? Eu acho que é muito mais importante as pessoas virem consumir ao território. Eu acho que 99% das pessoas concordam. Agora, como é que nós vamos levá-los ao território? Ou seja, e uma das coisas que o digital também pode ter essa, como é que dizer, essa faca, no fundo, essa lâmina de 2 gumes, é que depois as pessoas também podem acabar só por ficar em casa. Ou seja, e muitas vezes aquele digital muito imersivo, que é apenas feito para o computador, em que tem muita informação sobre um determinado sítio, mas desculpem lá, mas porquê é que eu vou sair do conforto da minha casa, ir até um museu, se eu hoje em dia posso visitar o mesmo museu e gratuitamente, através do virtual? Não é a mesma coisa, mas pronto. Depois às 2, 3 as pessoas até ficam, é a mesma coisa, mas não vale a pena ir lá. E portanto isto é uma situação que as entidades têm que ter muito cuidado, porque é muito dispendioso e depois o resultado é nulo. Isto é um alerta que nós deixamos. Ou seja, tem de haver um equilíbrio entre um digital imersivo, mas um digital que sirva de canal para levar a pessoa fisicamente a consumir no território. Portanto, isto é um alerta que nós deixamos. Não é por acaso, eu vou só aqui à integração, portanto, do século digital e vou só dar, portanto, aqui, mas este exemplo, por exemplo, quando nós temos aqui o canal digital, por exemplo, aqui nos vários atividades que nós temos, vocês vão reparar que existe umas em que tem o computador, portanto significa que as pessoas até podem ver em sua casa, mas outras não têm o computador, as pessoas têm que ir ao local. E, por exemplo, o que é que nós procuramos fazer? Procuramos fazer uma estratégia de balanço. Imaginemos que há um local que tem 5 experiências, então nós se calhar partilhamos 1 ou 2 que podem ser vistas no local e em casa, mas as outras 3 ou 4 têm que ser vistas no local. Ou seja, de forma a obrigar e a criar, ou seja, criamos aquele bichinho, epá, isto é giro, vou até lá, pronto, e depois então a pessoa vê a maioria das experiências lá no local. A mais que não seja, mete gasolina no posto de combustível, vai ao supermercado, com um bocado de sorte fica de um dia para o outro, que é muito bom. Como vocês sabem, a taxa de ocupação turística, existem locais que as pessoas ficam só lá horas, nem sequer ficam de um dia para o outro, ou seja, e é importante que não se caia nessa armadilha do digital, que é empanturrar-se o consumidor com toda a informação e depois a pessoa não sai de casa, não vai aos territórios, não consome os territórios, portanto é um investimento inútil. Portanto, a grande vantagem é que nesse aspecto nós tivemos esta sensibilidade, porque apesar de termos uma equipa técnica muito boa de Next Reality que faz a parte de programação, nós somos, cá está, animadores culturais, recriadores históricos, investigadores, e temos esta sensibilidade que todos os nossos concorrentes de tecnologia, quer em Portugal como no estrangeiro, não têm, porque são apenas programadores de tecnologia, não são agentes culturais. Portanto, não têm esta sensibilidade cultural, que o fundamental é que a tecnologia leve o visitante aos territórios, leve o visitante aos museus, levem o estudioso às conferências,
levem as pessoas a comprar o livro, que por sua vez pode também transmitir informação complementar através da aplicação, das pessoas verem todo um conjunto de experiências em realidade aumentada através de uma gravura do livro. Portanto, não há uma concorrência com um impresso, há sim uma complementariedade. Portanto, é isto que nós queremos construir a nível deste instrumento do Onistry, mas sobretudo que seja, como se diz, um instrumento sempre em desenvolvimento, de uma forma muito humilde, muito participativa e, sobretudo, muito sensível às várias afinidades, como viram, às várias áreas sociais e, portanto, às várias temáticas e, sobretudo, a resolver problemas e desafios inerentes que a sociedade enfrenta hoje, quer nesta área como até na área do desenvolvimento. Eu, neste momento, se quiser, estou perfeitamente disponível para alguma questão, ideia que tenham. Agradecemos, Alexandre, a sua disponibilidade. Não temos agora questões do público. Queríamos convidar a professora Fátima a entrar. Não está disponível, peço desculpa. Vamos dar então por encerrado aqui o workshop e convidávamos para continuar. Vamos ter de seguida uma apresentação da exposição que está aqui a decorrer na ES, está bom? Sim, senhora. Muito obrigada, não só em meu nome pessoal, mas como em nome de toda a nossa equipa do Onistry, das várias entidades e instituições que connosco têm trabalhado, e será sempre um prazer não só participar neste género de encontros, quer em Portugal como no estrangeiro, mas sobretudo de uma forma perfeitamente voluntariosa, com a nossa humilde opinião e sensibilidade, tentarmos ajudar vocês, e seja este vocês, a Direção de Cultura, o Museu, o Município, o estudioso, a universidade, o estudante, o operador turístico, o artesão, a resolver o vosso problema, a chegar através, a fazer da história um instrumento de desenvolvimento. Portanto, muito obrigado e um grande bem-aja e resto de continuação desta ótima ideia e o parabéns a toda a equipe da ES do Porto. Muito obrigada e um bom trabalho.